Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal Marcelo Benevides Advogados. Hoje, nos últimos vídeos, vocês podem ver, eu estou em casa, tava até minha cachorrinha ali em cima da cama no outro vídeo, mas hoje eu quero falar para você que é empresário, para você que possui uma empresa, né, sobre as 5 dicas para vencer o coronavírus, 5 dicas jurídicas, o que pode ser feito nesse sentido para que você passe, supere ou alivie os impactos e efeitos do coronavírus no seu negócio, logo depois da vinheta. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever no nosso canal e também curtir esse vídeo para ajudar, dar aquela força a propagar essas informações, tá? E aí vamos lá, a gente tem aqui, eu separei 5, mas depois acabou que eu lembrei que existe também a questão imobiliária, que eu vou chegar lá, eu vou falar sobre isso, mas também está muito batido, né? Mas não tem problema, a gente vai falar sobre ela no final, vai ficar como dica bônus, vão acabar sendo 7 dicas, né? Eu não vou enrolar muito, mas eu vou pedir que você assista esse vídeo até o fim, porque as informações que eu vou dar aqui, as dicas que eu vou dar aqui são dicas valiosíssimas, tá? A primeira dica, eu já vou entrar na primeira dica, que é a prorrogação do pagamento das parcelas. Mas Marcelo, isso os bancos já estão fazendo, tem uma resolução do Bacen. Negativo, nem todos os bancos estão prorrogando as parcelas de forma automática. Eu vou deixar aqui um card passando de um artigo que tem lá no blog, onde nesse artigo eu falo de uma empresa que teve que solicitar essa prorrogação aí por 90 dias. No meu caso, se fosse eu o advogado, eu teria solicitado até um período maior, diante dos prognósticos que nós já temos da OMS, enfim. Eu pediria um prazo maior, mas o juiz deferiu com base aí na questão da força maior, fato do príncipe, todas aquelas coisas que a gente está aqui falando desde o início da pandemia. Falei isso exaustivamente nas lives. Mas só a prorrogação do pagamento das parcelas, porque a prorrogação, o fundamento é de que, se o comércio ele está aberto e não está aberto, né, está impedido pelo próprio governo de exercer a sua atividade comercial, não há captação de recursos. Se não há captação de recursos, aí um impedimento, uma força maior, né, que impede com que a empresa tenha recursos para arcar com aqueles compromissos. Tá? Isso aí a partir, obviamente, do dia 20 de março, né, que foi realmente que começou a questão do lockdown. Tá? Mas só pedir a prorrogação, Marcelo, é o suficiente? Só isso que você tem para me falar? Não. Você pode também cumular pedidos nessa ação de revisão, solicitando a revisão dos juros. Ou, quem sabe, até não só a revisão dos juros, mas também a renegociação das parcelas em período maior, aumentando aí o seu prazo e diminuindo o valor das parcelas. E também a revisão dos juros. Tá? Os juros, eu acredito que os bancos eles não são obrigados a reduzirem os juros por conta de novas condições de juros que hoje estão sendo apresentadas em razão da pandemia. Tá? As taxas de juros caíram muito, né? Mas se o banco ele não quiser rever isso, se o banco ele não quiser negociar isso, e a nossa recomendação não é pelo litígio, e como eu sempre falo, é pela mediação. Tem até um vídeo que a gente fala aqui sobre a notificação extrajudicial, é que isso tem primeiro que se passar pelo crivo da mediação, né? Pela questão da mediação. Conseguiu, o banco não quer reduzir nada, o banco não quer prorrogar, aí sim pensar numa ação judicial, tá? E aí você, meu amigo, você tentou negociar com o banco, você tentou a prorrogação, nada disso funcionou, e aí o que você foi fazer? Falou, ok, então eu vou solicitar a portabilidade dessa dívida para um outro banco. O que você pode fazer, porque solicitando a portabilidade dessa dívida para um outro banco,
ainda que você não tenha a prorrogação, você pode conseguir a redução do valor da parcela desse financiamento, tá? Pode ser qualquer tipo de financiamento, inclusive imobiliário. Então você está fazendo essa portabilidade. Obviamente isso tem um custo, né? Isso precisa ser calculado antes de ser realizado para ver os custos da portabilidade, né? Se for um contrato imobiliário, vai ter que ser feita uma averbação, uma anotação lá no RGI, e tudo isso a gente sabe que gera alguns custos. Mas é a questão, principalmente se for um contrato imobiliário, que é um contrato de longo prazo, de 30 anos, 20 anos, se você for colocar essa redução na ponta do lápis, você vê que isso a longo prazo você tem uma economia gigantesca, né? E mais o que? Tem mais coisa. MPs trabalhistas, tá? Se atentarem às MPs trabalhistas. Muitas empresas não estão se atentando para as MPs, tá? É preciso. Eu vou fazer um vídeo, eu tô aguardando um estudo de uma empresa de jurimetria chamada DataLayer, que a gente utiliza aqui alguns recursos, algumas informações dessa empresa, no sentido de saber quais são os valores, olha só, vejam isso, para saber quais são os valores médios das causas, das ações, das reclamações que conste lá o termo coronavírus e Covid-19. Tem muita coisa acontecendo. Eu quero trazer vou fazer um vídeo somente falando sobre isso, porque a pandemia, alguns juristas já dizem que essa vai ser a maior onda do direito do trabalho que já existiu, por conta dos erros que algumas empresas estão cometendo, por algumas falhas que algumas empresas estão cometendo e não estão se atentando às MPs e estão, em alguns casos, rasgando literalmente a CLT. Então é preciso observar isso, é preciso estar atento para que, se você evite de repente uma falência agora, você não venha falir depois. Ou você até pode vir a falir agora e depois falir de novo, falir duas vezes, em razão das reclamações trabalhistas, tá? E aí a gente está indo para a quinta, né? Vamos lá para a quinta. Quinta, recuperação judicial. Tem um vídeo aqui que eu fiz de recuperação judicial para MP, para EPP, MP, estava falando de MP antes, para EPP, empresas de pequeno porte, e ME. ME são aquelas empresas, microempresa, que fatura até 360 mil no ano, e a EPP, empresas de pequeno porte, que faturam de 360 a 4 milhões e 800 mil reais. É uma possibilidade. Não adotando o plano especial de recuperação, mas sim adotando o plano comum, o plano ordinário, que ele dá várias vantagens, dá um fôlego aí de pelo menos 6 meses para a empresa poder se reorganizar, poder aí apresentar um plano aos credores e aí sim recomeçar o seu negócio, tá? E eu falei em duas outras dicas, né? Na verdade é uma dica só, que a outra eu vou fazer um vídeo especial só dela, eu não quero nem falar nada aqui para não antecipar e de repente alguém pegar e já fazer um vídeo sobre isso. A outra, a última dica, tá? Que é também a dica bônus, vamos dizer assim, ela está relacionada à locação comercial, tá? É importante nesse momento, eu tenho visto muita gente falando aí em isenção, em suspensão total, mas é importante nesse momento tentar negociar, tá? Com o locador, né? com o proprietário do imóvel, para que possa se chegar a um denominador comum, porque todos estão sofrendo prejuízos. A isenção, existem algumas linhas doutrinárias, algumas teses já falando sobre a possibilidade de isenção total dos valores, tá? Inclusive a gente fez um vídeo falando sobre isso também, sobre a questão da locação comercial, tá? E você que é locador, você pode também renegociar isso, fazer uma confissão de dívida, de repente diluir esses valores nas parcelas seguintes, enfim. O importante é tentar chegar a um acordo nesse momento, tá? Então fica aí mais uma dica que está relacionada diretamente aos contratos de locação comercial. Estou olhando para ali que eu fico vendo o relógio para não ficar um vídeo muito longo. Gente, é isso. Queria agradecer você que mais uma vez me acompanhou aqui até o fim desse vídeo. Se você não se inscreveu e não curtiu, faça isso agora, se inscreva e curta esse vídeo, compartilha essas informações, de repente, para alguém aí que está
perdido e não sabe como agir, o que fazer nesse momento, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.